Mais um dia juntos para mais um vídeo no nosso Desbravando Caminhos de Saneamento Rural MOS. Eu sou Fidel Mutimucu e estaremos juntos nos próximos minutos falando sobre as intervenções do WASH para situações de emergência em zonas rurais em Moçambique. Para já é preciso perceber que WASH é a abreviação inglesa de Água, Saneamento e Higiene. Mas antes disso eu quero convidar-te a subscrever-te no meu canal para receber mais atualizações. Dê um like no vídeo, partilha com os teus contactos e assim estará apoiando o canal para trazer mais conteúdos para ti. E ok, vamos ao que interessa. Como é que são feitas as intervenções em água, saneamento e higiene para as zonas rurais em Moçambique em situações de emergência? Bem, para conseguirmos responder essa questão, acho que é preciso perceber primeiro como são feitas as intervenções em água, saneamento e higiene para as zonas rurais em Moçambique em situações normais. Para isso, vamos começar com a atividade de promoção de saneamento e higiene. Para a atividade de promoção de saneamento e higiene, temos como primeira etapa a identificação de áreas para intervenção. E esta identificação é feita com base na análise de indicadores socioeconômicos como índice de mortalidade, índice de desnutrição, índice de ocorrência de doenças diarreicas, entre outros. Portanto, feita essa identificação, faz-se a realização de campanhas de educação e sensibilização comunitária para a mudança de comportamento e adoção de boas práticas de higiene e saneamento. Portanto, para efeito, são usadas abordagens de educação comunitária. Dentre elas, podemos encontrar o CLTS, portanto, que na versão moçambicana é o Santolig, que já fizemos um vídeo a explicar como é que ele é implementado no âmbito da comunidade. E pode visitar esse vídeo para perceber como é que se usa o CLTS na comunidade para a educação. Assumindo-se que a comunidade acatou os ensinamentos adquiridos no âmbito desse processo de educação e que essa comunidade já criou condições infraestruturais para saneamento, para a prática de saneamento e higiene adequados, então avança-se para a etapa número 3, que é a realização de campanhas de avaliação de comunidades LIFECA. LIFECA significa livre de fecalismo a céu aberto. Portanto, para efeito é usado o protocolo de avaliação LIFECA. Também já fizemos um vídeo introdutório sobre o que é o protocolo de avaliação LIFECA e mais tarde ainda vamos lançar outros vídeos a explicar como é que se usa o protocolo LIFECA. Feita essa avaliação da comunidade, LIFECA avança-se para a etapa número 4, que é a realização de campanhas de certificação de comunidades LIFECA. Portanto, esta realização de campanha de certificação também é feita com base no protocolo LIFECA. Portanto, já disse que vamos fazer um vídeo a explicar como é que funciona o protocolo LIFECA. Então, vão-se perceber essas duas etapas. Portanto, eu falo da etapa de avaliação e também da certificação, que é usado este documento. Vai-se perceber como é que ele é usado nessas duas etapas. Então, faz-se a certificação da comunidade, avança-se para a quinta etapa, que é a declaração de comunidades LIFECA. Portanto, que é a declaração de comunidades livre de fecalismo a céu aberto. E isto é feito pela estrutura local, tanto o distrito. Mas atenção, essa declaração é feita quando de facto tiver-se certificado de que a comunidade é LIFECA. E nós, no vídeo que vamos lançar sobre critérios de avaliação de comunidades, vamos falar sobre isso, quando é que uma comunidade é LIFECA, quando é que não é LIFECA, quando é que é LIFECA simples, quando é que é LIFECA mais. Vamos falar acerca disso. Portanto, até agora só vamos perceber como é que essas etapas seguem-se no âmbito das atividades de promoção de saneamento e higiene. Portanto, feito isso, segue-se a sexta etapa, que é a monitoria de comunidades LIFECA. Portanto, esta sexta etapa é também feita pela estrutura local, onde envolve-se a comunidade, a localidade, o posto e até mesmo o distrito, onde faz-se a monitoria para garantir que as comunidades não regridem e que algumas também possam subir de escada. Portanto, se tinham um nível mínimo de saneamento, portanto, subirem para um outro um pouco mais melhorado em termos infraestrutural, em termos de percepção da própria matéria. Então, passada essa fase de monitoria, então vai-se à última etapa, que é o reconhecimento de comunidades LIFECA, que
pode até culminar com a declaração do distrito Lifeca. Portanto, quando chega-se a essa fase de reconhecimento de comunidades Lifeca, aqui quem assume é a estrutura provincial, portanto, o governo da província que assume esta atividade de reconhecimento. De facto, sim, essas comunidades são Lifeca. E espera-se que até esta altura seja todo o distrito que seja Lifeca, de modo que o distrito seja declarado Lifeca e certificado de que de facto é Lifeca. Portanto, é basicamente isto que acontece no âmbito da atividade de promoção de saneamento e higiene. Em linhas gerais, é isto. Portanto, os pequenos detalhes sobre como é que é feita a avaliação, como é que é feita a certificação, como é que se chega até esta declaração, até este reconhecimento. Portanto, esses aspectos nós vamos ver no vídeo que nós vamos falar sobre critérios de avaliação de comunidades Lifeca. Este conteúdo consta lá, mas para já só vamos perceber isto. Quanto ao abastecimento de água, não tem muito para dizer, porque cabe ao governo criar condições para abastecer as populações com água de qualidade e em quantidades demandadas pela população, sem prejuízo do seu direito. Isto inclui criar condições favoráveis para a atuação do setor privado. Portanto, é de lei que todo moçambicano tem que ter acesso à água. Portanto, é por isso, quando nós formos falar no vídeo que nós vamos fazer sobre critérios de avaliação de comunidades Lifeca, vamos perceber que é possível uma comunidade ser Lifeca sem que tenha um mecanismo para lavar as mãos, porque não é responsabilidade da comunidade instalar água em seu meio, mas sim é responsabilidade do governo. Tendo sido concluída a explanação sobre como é que são feitas as intervenções em água, saneamento e higiene para as zonas rurais em Moçambique, em situações normais, vamos tentar agora perceber como é que devem ser feitas as mesmas intervenções em situações de emergência. Portanto, como é que devem ser feitas as intervenções em água, saneamento e higiene para as zonas rurais em Moçambique em tempos de emergência. Numa primeira instância, é preciso perceber que aqui já existem fatores que diferem das iniciais. Então, não é possível replicar as estratégias anteriores. Fica complicado. Porque temos como, por exemplo, a questão do surgimento de comunidades heterogêneas. Portanto, em termos cultural, hábitos, costumes, crenças, etc. Encontramos populações em situação de abalo psicológico. Portanto, essas populações, a única coisa que priorizam naquele momento, para além de acompanhar as educações e sensibilizações comunitárias para a gestão de uma fonte de água ou para a construção de uma latrina, essas comunidades estão mais preocupadas em localizar o parente que desapareceu, em ter um teto para se abrigar, em ter uma roupa para vestir, em ter um alimento para comer. Portanto, a ideia do princípio da procura que é previsto na lei de água, na política de água, aqui já perde-se um pouco. Porque as populações só têm força para procurar aquilo que lhes é prioridade naquele momento e lhes interessa e estão em condição de procurar essa coisa. Então buscam por essa coisa. Já aqui não é o que acontece. Aqui as populações querem comida, querem teto, querem cobertores, querem o parente desaparecido. Então fica complicado aparecer com as abordagens educacionais. Atenção, não estou a dizer que as abordagens educacionais elas são descartadas. Não estou a dizer isso. Estou a dizer que fica complicado dadas as circunstâncias em que elas devem ser implementadas. Outro aspecto é a questão da ocupação temporária de terra. Normalmente esses campos de acolhimento ou de concentração têm sido temporários. São poucos os casos em que os campos são definitivos, têm sido temporários. Portanto, é para durante aquele evento do ciclone, ou se calhar um pouco
um pouco depois também, e depois já retorno para as áreas de origem, ou se calhar a alocação em outras áreas seguras dessas populações. Então fica difícil fazer algum tipo de intervenção resiliente naquele lugar de concentração, porque sabe-se que a qualquer momento aquelas populações irão sair. Portanto, daí chama-se a atenção de que já estamos perante uma condição diferente em que temos que nos adaptar. É preciso nos adaptarmos, é preciso adaptarmos todas as nossas estratégias de combate, eu vou dizer isso. Temos que adaptar as nossas estratégias de modo que se adequem à realidade vivida naquele momento. Portanto, conseguir garantir que as comunidades aderem ao trabalho feito no âmbito da promoção das atividades de água, saneamento e higiene, sem em nenhum momento colocar em prejuízo aquilo que são as prioridades também da população. Porque atenção, a população vai colocar com prioridade o que tem em sua mente. Portanto, devido à questão do abalo, vai colocar a questão do alimento, como já tinha dito anteriormente, né? O teto, cobertura, a roupa. Quando uma das coisas primordiais é a questão de saúde, mas naquele momento não é o que ocorre na cabeça das populações. Então, é preciso que as organizações que trabalham no âmbito dessa situação em tempos de emergência estejam extremamente preparadas para saber se adaptar a esta situação. É neste momento em que é preciso envolver a comunidade nas atividades de água e saneamento. Portanto, a integração da comunidade para este trabalho já é extremamente necessária. Porque, de alguma forma, quando há visibilidade de alguém que esteja a passar pela situação de desalojamento, a fazer o trabalho de promoção, de saneamento e higiene, ou gestão de fonte de água, então as comunidades começam a perceber que também é uma prioridade. Então há necessidade de integração da comunidade neste trabalho. Então isso exige que haja garantia de formadores extremamente qualificados, com uma alta capacidade com uma alta capacidade de adaptação e com conhecimento do meio rural e experiência com trabalhos com trabalhos desta natureza em áreas de emergência. Chegado aqui, só queria dizer que pronto, é possível perceber que não existe uma ciência, uma estratégia específica de como intervir numa área de como intervir em uma situação de emergência, de como intervir em atividades de água, saneamento e higiene numa situação de emergência. Não existe nenhuma ciência, portanto, isso cabe à equipe de intervenção saber se adaptar e também adaptar os instrumentos existentes para a intervenção. Porque normalmente têm sido situações atípicas em que os meios encontrados são heterogêneos, e quando os meios são heterogêneos, a intervenção é extremamente complicada. Então, talvez, não sei, se tiveres alguma opinião, penso que podes fazer um comentário, deixar aí no vídeo e vamos discutir sobre o assunto e quem sabe vamos tentar descobrir aqui como é que se pode fazer uma intervenção em água e saneamento e higiene nas zonas rurais em tempos de emergência. Já agora aproveitar, dizer que me solidarizo bastante com as populações da zona norte e centro do país pelo que está a acontecer. E não te esqueças, mais uma vez, de gostar do vídeo, subscrever-te no canal e aguardar as próximas notificações.